Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Estarei lendo agora a continuação do capítulo 19 do primeiro livro de Samuel, a partir do versículo 11, que diz assim: Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o guardassem e o matassem pela manhã, do que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Mical engana seu pai e salva a Davi. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi e fugiu e escapou. E Mical tomou uma estátua e a deitou na cama, e pôs-lhe à cabeceira uma pele de cabra, e o cobriu com uma coberta. E mandando Saul mensageiros que trouxessem a Davi, ela disse: Está doente. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, dizendo: Trazei-mo mesmo na cama, para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava a estátua na cama e a pele de cabra à sua cabeceira. Então disse Saul a Mical: Por que assim me enganaste e deixaste ir e escapar o meu inimigo? E disse Mical a Saul: Porque ele me disse: Deixa-me ir, porque hei de eu matar-te. Assim Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramá, e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele e Samuel e ficaram em Naiote. E anunciaram a Saul, dizendo: Eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. E avisado disso, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande que estava em seco, e perguntando disse: Onde estão Samuel e Davi? E disseram-lhe: Eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá. E o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar a Naiote, em Ramá. E ele também despiu as suas vestes, e ele também profetizou diante de Samuel. E esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz: Está também Saul entre os profetas? A entrevista de Davi com Jonatas. Capítulo 20 do primeiro livro de Samuel. Então fugiu Davi de Naiote em Ramá, e veio e disse perante Jonatas: Que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? E ele lhe disse: Tal não seja, não morrerás. Eis que meu pai não faz coisa nenhuma grande nem pequena, sem primeiro me dar parte. Por que, pois, meu pai me encobriria este negócio? Não é assim. Então Davi tornou a jurar e disse: Muito bem, sabe teu pai que achei graça a teus olhos, pelo que disse: Não saiba isso Jonatas, para que se não magoe. E na verdade vive o Senhor, e vive a tua alma, que apenas há um passo entre mim e a morte. E disse Jonatas a Davi: O que disser a tua alma, eu te farei. Disse Davi a Jonatas: Eis que amanhã é a lua nova, em que costumo assentar-me com o rei para comer. Deixa-me tu ir, porém, e esconder-me-ei no campo até a terceira noite. Se teu pai notar a minha ausência, dirás:
Davi me pediu muito que o deixasse ir correndo a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a linhagem. Se disser assim, está bem, então teu servo tem paz. Porém, se muito se indignar, sabe que já está inteiramente determinado no mal. Usa, pois, de misericórdia com teu servo, porque fizeste a teu servo entrar contigo em aliança do Senhor. Se, porém, há em mim crime, mata-me tu mesmo. Por que me levarias a teu pai? Então disse Jonatas, longe de ti tal coisa. Porém, se de alguma maneira soubesse que já este mal está inteiramente determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não to descobriria eu? E disse Davi a Jonatas, quem tal me fará saber, se por acaso teu pai te responder asperamente? Jonatas faz um pacto com Davi. Então disse Jonatas a Davi, vem e saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo. E disse Jonatas a Davi, o Senhor Deus de Israel seja testemunha, sondando eu a meu pai, amanhã a estas horas, ou depois de amanhã, e eis que houver coisa favorável para Davi, e eu então não enviar a ti e não te fazer saber, o Senhor faça assim com Jonatas outro tanto. Mas se aprouver a meu pai fazer-te mal, também te farei saber, e te deixarei partir, e irás em paz. E o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. E se eu então ainda viver, porventura, não usarás comigo de beneficência do Senhor para que não morra? Nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente. Nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo, o Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. E disse-lhe Jonatas, amanhã é a lua nova, e não te acharão no teu lugar, pois o teu assento se achará vazio. E, ausentando-te tu 3 dias, desce apressadamente, e vai àquele lugar onde te escondeste no dia do negócio, e fica-te junto à pedra de Ezel. E eu atirarei 3 flechas para aquela banda, como se atirara ao alvo. E eis que mandarei o moço, dizendo, anda, busca as flechas. Se eu expressamente disser ao moço, olha que as flechas estão para cá de ti, toma-o contigo, vem, porque há paz para ti e não há nada, vive o Senhor. Porém, se disser ao moço assim, olhe que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te deixa ir. E quanto ao negócio de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti eternamente. Escondeu-se, pois, Davi no campo, e sendo a lua nova, assentou-se o rei para comer pão. E assentando-se o rei no seu assento, como as outras vezes, no lugar junto à parede, Jonatas se levantou e assentou-se Abner ao lado de Saul, e o lugar de Davi apareceu vazio. Porém, naquele dia não disse Saul nada, porque dizia, aconteceu-lhe alguma coisa, pela qual não está limpo, certamente não está limpo. Eu vou parar no versículo 26 do capítulo 20 de 1 Samuel.